Bom, para essa aula agora, o que nós temos? A correção dos exercícios sobre soma de n termos de uma progressão aritmética. Lembra disso do vídeo anterior? Se você não acompanhou o vídeo, pausa isso aqui, volta lá, dá uma olhada sobre as teorias, a fórmula, os exemplos que foram dados sobre soma de n termos de uma progressão aritmética, para que você possa pegar a tua apostila lá na página 12 e a gente possa fazer a correção de alguns exercícios que foram propostos para vocês, tá bom? Bom, para quem já fez isso, pega a tua apostila e vamos lá acompanhar a correção dos exercícios dessa página. Na página 12, nós temos ali o exercício de número 26 para ser corrigido. Vamos acompanhar a leitura do enunciado e fazer a correção do mesmo, ok? Bom, o número mensal de passagens de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado nas seguintes condições. Em janeiro foram vendidas 33 mil passagens, ok? Em fevereiro, 34.500. Em março, 36 mil. Esse padrão de crescimento se manteve nos meses subsequentes. Quantas passagens foram vendidas por essa empresa em julho do ano passado? Então a gente consegue observar que lá no mês de janeiro foram vendidas 33 mil passagens. Então vamos anotar isso? Fevereiro, 34.500 e assim sucessivamente. Então o que nós temos? Em janeiro foram vendidas 33 mil passagens. Em fevereiro, 34.500, né? E assim sucessivamente, até quando? Até julho do ano passado, no caso, ele fala. Bom, o que ele pergunta? Quantas passagens foram vendidas lá em julho? Então nós temos o seguinte, eu tenho uma PA crescente, né? Dá para observar aqui que o primeiro termo 33 mil, 34.500, então está crescendo essa progressão aritmética. Nós temos que o primeiro termo é 33 mil, a razão entre esses termos 1.500, certo? Porque de 33 para 34.500 aumentou 1.500. Bom, como ele começou a vender passagem em janeiro e eu quero saber no mês de julho, então eu tenho janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Ele quer saber aqui, lá no sétimo mês. Então, o número de termos igual a 7. O AN é o meu último termo, que é o A7, né? É o mês de julho que eu quero descobrir. A fórmula que nós temos é AN, que é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Se você quiser somando de 1.500 e 1.500 até chegar no mês de julho, pode fazer. É um outro processo que você pode usar para resolver esse exercício. Eu vou usar a fórmula aqui para resolver esse exercício. Bom, então lá no sétimo mês, lá no mês de julho, eu vou ter o primeiro termo, que é 33 mil, mais o número de termos, que é 7, menos 1, vezes a razão, que é 1.500, né? Tá vendendo 1.500 passagens a mais a cada mês. Lá no sétimo mês foi vendido 33 mil, mais 6 vezes 1.500, né? 7 menos 1, 6. Lá no mês de julho foram 33 mil passagens, mais 6 vezes 1.500, eu tenho o quê? 9 mil. Então, no mês de julho foram vendidos 33 mil mais 9 mil, eu vou ter 42 mil passagens vendidas neste mês. Ok? Então, para você que está com a apostila aberta aí, a alternativa certa é a alternativa letra D. Vamos dar sequência? Dando sequência à correção dos nossos exercícios, lá na página 13, o exercício número 27 fala o seguinte para a gente. As projeções de produção de arroz no período de 2012 até 2021 em uma determinada região produtora apontam para uma perspectiva de crescimento constante da produção anual. O quadro apresenta a quantidade de arroz em toneladas que será produzido nos primeiros anos nesse período, de acordo com essa projeção. Bom, nós temos uma tabela fazendo a projeção de 2012, 2013 até 2015, e aí ele pergunta a quantidade total. Você que está com a apostila aí, já grifem essa palavrinha aí, a quantidade total em toneladas que deverá ser produzida no período de 2012 até 2021. Então a gente já tem uma tabelinha mostrando essa sequência, que você tem o seguinte, que está ali 50,25, o próximo termo é quem? 51,50, depois nós temos 52,75, né? E assim sucessivamente.
Bom, eu tenho aqui o primeiro termo, eu tenho a razão. Como ele quer saber a projeção de 2012 até 2021, nesse período são 10 anos. Então, eu preciso, para que eu possa descobrir a produção total, eu preciso saber a produção, primeira produção, no caso 2012, e a última, que é 2021, para que eu possa somar todos esses termos. Lembra da forma? Eu preciso saber o primeiro termo e o último termo. Então, eu vou ter que descobrir a soma depois de todos esses termos, né? Bom, só que antes eu tenho lá, ó, AN, que é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão, certo? Então, a N é a produção daqui 10 anos, né? Lá em 2021. Então, daqui 10 anos, a produção é de 50,21 mais o número de termos, porque são 10 anos, são 10 menos 1 vezes a razão, que é quanto? De 50,25 para 51,50, aumentou 1,25, ok? Então, daqui 10 anos eu vou ter 50,25 mais 10 menos 1, 9, 9 vezes 1,25. Bom, daqui a 10 anos nós temos 50,25 mais, eu vou pegar aqui, ó, 1,25 vezes 9. O que vai dar isso aqui? 9 vezes 5, 45, sobe 4. 9 vezes 2, 18, com 2, 22, sobe 2. 9 vezes 1, 9, com mais 2, 11, né? 11,25. Vou colocar aqui, ó, 11,25. Daqui 10 anos eu vou ter uma produção de 50,25 com mais 11,25, eu vou ter 61,50, certo? Então nós já temos o primeiro termo e temos o último termo, a produção daqui 10 anos. Agora ficou fácil, porque eu preciso fazer o quê? Somar toda essa produção, do primeiro ano, que foi 2012, até o último ano, que foi 2021. Vamos ver a segunda parte? O que nos falta agora na segunda parte do exercício? Somar toda essa produção, né? Que ele está perguntando a quantidade total de arroz. Então, eu tenho que a soma desses 10 anos é igual o primeiro termo, que é 50,25, é o primeiro ano de produção, né? Mais o último ano de produção, que foi 61,50, vezes a quantidade de tempo, que é 10 anos, dividido por 2. A soma, né, desses 10 anos de produção, 50,25 com 61,50, eu vou ter 111,75 vezes 10 dividido por 2, né? Eu vou ter 5. 111,75 vezes 5. Como ele pergunta qual é a produção total, eu vou ter o quê? 500, né? 558,75, que é o resultado dessa multiplicação. Ok? Então, de acordo com as alternativas, a alternativa letra D pra gente. Já no exercício de número 28, na mesma página, fala o seguinte: admita a realização de um campeonato de futebol no qual as advertências recebidas pelos atletas são representadas apenas por cartões amarelos. Esses cartões são convertidos em multas de acordo com os seguintes critérios. Os 2 primeiros cartões recebidos não geram multas. O terceiro cartão gera uma multa de R$500. Os cartões seguintes geram multas cujos valores são sempre acrescidos, né, de R$500 em valor, né, à multa anterior. Na tabela, indicam-se as multas relacionadas aos 5 primeiros cartões indicados de um atleta. Então, é o que nós temos aqui na tabela. Bom, primeiro cartão e segundo cartão não gera multa, só apenas o quê? Apenas o terceiro cartão em diante. Considere um atleta que tem recebido 13 cartões amarelos durante um campeonato. Qual o valor total em reais, né, das multas geradas por todos esses cartões? Então a gente já tem que pegar nosso lápis aí, nossa caneta, e grifar essa parte onde fala por todos os cartões. Então, para que eu tenha que observar um detalhe, ele recebeu durante todo o campeonato 13, né, uma multa recebida por 13 cartões. Só que lembrando que os 2 primeiros cartões não gerou multa, certo? Ó, é um detalhe que a gente tem que observar aí. Não gerou multa. Então, em vez de ter 13 termos, eu vou ter o quê? Apenas 11 termos. Lembrando que os 2 primeiros cartões não gerou multa. Então, nós temos aqui, ó, o primeiro cartão dele, no caso, quando começou a gerar multa, foi de R$500, depois R$1.000, depois 1.500 e assim sucessivamente.
Para que eu possa somar todo o valor da dívida que ele vai ter que pagar com os 13 cartões, como eu falei, eu preciso conhecer o primeiro termo e o último termo. Lembrando que não são 13, são 11. Por quê? Porque os dois primeiros não gerou multa. Jogando na fórmula eu tenho lá, ó, o último termo, que é igual ao primeiro termo, mais o número de termos menos 1 vezes a razão. Como são 11, né? Então eu descobri aqui, ó, A11, que é o 11º cartão, é igual ao primeiro cartão mais 11 menos 1 vezes a razão, que é de quanto? Está aumentando de 500 em 500. Então lá no 11º cartão gerando multa, vai dar 500 mais 10 vezes 500, não é isso? Ó, 11 menos 1. Lá no 11º cartão dele vai virar 500 mais 5.000, né? 10 vezes 500. Então, lá no último cartão recebido dele, ele vai estar pagando, no caso, R$ 5.500. Só que é o seguinte, eu preciso descobrir R$500 no primeiro cartão que ele teve que pagar, 1.000 do outro, 1.500, né? 2.000, 2.500, somando toda essa dívida. Quanto que ele vai ter que pagar? Vamos lá, ó. A soma, então, desses 11 cartões, né, que teve que pagar a multa, é igual o primeiro cartão mais o último cartão, que é de 5.500, vezes o número de cartões, que são 11, dividido por 2. A soma de todos esses cartões é igual 500 mais 5.500, vai dar 6.000. No caso, como não dá divisão exata, eu vou colocar aqui, ó, vezes 11 dividido por 2. 6.000 vezes 11, eu vou ter 66.000, ok? Dividido por 2, que vai dar um total de 33.000 de multa a ser paga por esse atleta. Super fácil a questão, questões todas corrigidas, espero que todos vocês tenham acertado essas questões e nós temos mais coisa para estudar dentro de progressão aritmética.